Olá, aqui é a professora Mariana. Hoje eu estou de microfone, eu espero que melhore um pouquinho, né, o som. Agradecer minha amiga Kênia, que mandou de presente, para a gente melhorar aí a qualidade das aulas. E aí, dando continuidade, nas últimas duas aulas a gente viu sobre o período pré-socrático, né, período dos filósofos da natureza, em especial 4 filósofos muito importantes. E agora, para inaugurar o período socrático, a gente vai ver um pouquinho quem foi Sócrates, né? Então, Sócrates ele viveu em Atenas. A data do seu nascimento, né, o ano não se sabe ao certo, é entre 469 e 470 a.C., morre em 399 a.C., né? E aí, Sócrates ele vai se destacar dentre os filósofos, né, do seu tempo, tanto que ele vai carregar, né, um título de um período da filosofia grega, né? Nesse momento, os filósofos estão pensando mais sobre a busca da verdade. E aí vai se diferenciar do período pré-socrático, né, do período dos filósofos da natureza, que estavam tentando buscar um elemento natural, né, através da natureza, um elemento originário do mundo. Então, esses filósofos socráticos eles vão estar mais atentos no homem e não na natureza. Então, a busca da verdade, do autoconhecimento, para Sócrates é muito importante que você se conheça, que você primeiro reconheça a sua ignorância. E aí, aquela frase famosa, né, só sei que nada sei, veio desse filósofo muito sábio, mas para ele era importante primeiro reconhecer a nossa ignorância para depois buscar essa verdade. Então, o autoconhecimento é muito importante. Foco no humano, então pensamento, sentimento, raciocínio, em tudo isso, essa filosofia vai estar um pouco mais focada, não na natureza, da onde veio o homem, mas quem é esse homem, o que é esse homem, como ele convive com o outro, qual é a verdade que está nele. Então, o mundo social também vai ser muito importante, porque agora a gente vai começar também a pensar em política, em ética, em questões que não eram tratadas ainda na filosofia de uma forma tão importante quanto vão ser neste momento. A busca da essência, né? A gente, quanto homem, a gente tem o nosso corpo, vai ser dividido em corpo e alma. A nossa essência é aquilo que nos compõe, que compõe o nosso corpo, mas a nossa essência ela não é mostrada de cara. Aquela famosa frase, né, de julgar o livro pela capa, a gente não sabe o conteúdo, o que tem ali dentro. Então, o homem também é assim, a gente tem o nosso corpo, a gente se mostra diante de uma aparência, mas a nossa essência é algo que está intrínseco, que não se mostra de cara, que você não consegue captar de cara. Então a gente precisa buscar essa essência. O homem, né, a alma, a consciência de si, a ignorância, como eu já falei, você se reconhecer enquanto uma pessoa que precisa aprender e não o detentor de toda a verdade, né? Então, se você se reconhece enquanto ignorante que precisa aprender, é bem importante, você vai aprender muito mais do que você chegar e já, eu sei de tudo, não preciso. Então, se você soubesse de tudo, você não estaria assistindo esse vídeo, então não precisaria. Então, enfim, é necessário a gente se reconhecer ignorante em certo sentido, né? Para buscar conhecimento. Saber é uma virtude. Ele é uma virtude que pode ser transformada em um bem. Então, ele não deve ser restringido, não deve ser limitado apenas para poucas pessoas, mas é algo que deve ser compartilhado. Então, é bom que, se você saiba, você compartilhe. Um dos intuitos, né, de eu gravar essas aulas, além de mandar para os meus alunos, né, de ser um suporte para eles durante esse tempo, é jogar um pouquinho aí o meu conhecimento na internet, porque talvez ajude alguém que não me conheça, enfim, que não seja meu aluno, porque a gente não tem muito recurso, enfim, agora a gente tem um microfone, mas tem a vontade e tem o estudo. Então, enfim, é basicamente isso, jogar um pouquinho do que eu sei para que atinja alguém de alguma forma. A ironia e maêutica, né?
Vão ser duas formas que o Sócrates vai usar, né? A ironia. Uma pessoa tão sábia como Sócrates falar, só sei que nada sei. É irônico, né? Então, ele usava muito da ironia na sua forma de falar, né? A maiêutica é uma técnica interessante que Sócrates ele é filho de uma parteira, e a maiêutica seria a forma de trazer, dar à luz, né? De trazer como um parto mesmo, né? Então, o nosso saber é como um parto que a gente precisa fazer com que, enfim, ele saiu. Dei uma perdida, mas deixa eu só olhar aqui no ponto eletrônico. Isso mesmo, trazer a luz. Então, sucessivas questões para se chegar à verdade. Você não chega na verdade de maneira rápida. Então, você precisa de várias questões, questionar, enfim, para trazer luz ao conhecimento. Continuando, a verdade. A verdade, ela é muito boa para derrubar os obstáculos. E aí, como assim derrubar os obstáculos? A verdade, ela está na gente, mas a gente precisa procurar. O conhecimento, todo mundo, a gente é animal racional, então a gente tem a capacidade de pensar, a gente precisa desenvolver isso. Então a gente também precisa desenvolver essa verdade e derrubar obstáculos. Lembrando que até então se acreditava muito na mitologia grega, nos deuses. Então por que chove? Porque o deus da chuva mandou a chuva. Não, se a gente observar, tem um fenômeno natural que vai fazer com que a chuva aconteça, não é à toa. Então, assim, foi um momento de muito embate nessa questão entre verdade e senso comum, mitologia, enfim, crença. Ironia ou refutação, como eu já falei da ironia, né? A refutação é muito interessante que Sócrates ele não responde perguntas, ele lança luz a outras perguntas. Como assim? Ele sempre responde buscando questionar. Então, ele sempre refuta e aí com outra pergunta. É um método que ele fazia muito, né? Justiça social, ele vai ser um defensor, né, da justiça social. Para ele, a justiça social é uma ambição, né? Então, ser um benfeitor da humanidade. Ele vai ser crítico aos sofistas. Os sofistas eram professores itinerantes que ensinavam a arte da oratória, enfim, como se comportar, como vencer debates. Sócrates vai ser muito crítico, por quê? Para ele isso é um controle. Você ensinar alguém como fala, como se porta, como se veste, como se vence uma discussão, você não dá uma liberdade para ele, através do que ele ganhar esse debate. Você molda, então você controla. A pessoa vai ficar dentro daquela caixinha. E isso daí não é liberdade. A gente precisa de liberdade para pensar. A gente precisa de liberdade para chegar à verdade, ao conhecimento. Ele também vai ser crítico à democracia ateniense, né? Ela vai ser uma democracia onde apenas os homens votam, as mulheres, os estrangeiros e os escravos não têm direito à participação política. Então ele vai ser crítico, e também porque os sofistas eles ensinavam, né, os jovens a entrar na vida pública, apenas os que podiam pagar. E aí acaba que você coloca pessoas na vida pública, na política, que talvez só tenham um discurso bonito, mas não sabem como proceder, como fazer. Então ele vai ser crítico a isso. E aí a aristocracia dos sábios seria quem tem o conhecimento, quem sabe, que pode contribuir de verdade, ocupar esses lugares, e não quem fala mais bonito. Sócrates ele fazia isso, né? Ele saía falando, questionando, né? Em praça pública, e aí ele vai ser perseguido pelo poder político da época. Vão colocar um cartaz, né? Chamando de malfeitor, de corruptor da mocidade. E aí ele prefere não fugir, ele prefere, enfim, não se defender, porque ele acreditava naquilo que falava e achava que se ele fugir ele estava dizendo que estava errado, né? Enfim, então ele fica em Atenas, ele é pego, ele é preso, ele é julgado e condenado à morte.
ele bebe um veneno e morre na presença dos seus amigos. E Sócrates ele não deixa nada por escrito. Tudo que nós temos sobre ele foi Platão, o seu discípulo, né, seu maior discípulo, que escreveu, que é o assunto da nossa próxima aula. Esse é um vídeo bem rápido, enfim, só com os principais apontamentos de Sócrates, e eu espero que ele tenha te ajudado, tá bom? Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho para notificação, curta, comente, compartilhe, e é isso. Acho que eu virei blogueira, né, gente?